Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. O que nós podemos deduzir dos últimos eventos que aconteceram não somente na semana, como na semana passada em todo o Brasil? Primeiro, nós percebemos que a esquerda teve uma sucessão de fracassos que vai levá-la à ruína. Vejam, por exemplo, as manifestações do chamado Ele Não, em que um bando de fanáticas feministas e fanáticos marxistas saíram às ruas em defesa do Lula, em defesa de Haddad, enfim, defesa das pautas da esquerda, como também atacando o deputado Jair Bolsonaro. E nós percebemos que a esquerda não somente perdeu completamente a credibilidade, como também o poder de mobilização das ruas. Já ocorre o contrário quando o nome de Bolsonaro é tocado por todos os cantos do Brasil. Ou seja, as manifestações em favor de Bolsonaro não somente são espontâneas, como também refletem justamente aquele cidadão que durante mais ou menos 20 anos de desgoverno, tanto do PSDB como o desgoverno petista, não teve voz. Este cidadão não tinha voz. E observamos que muitas dessas pessoas que saíram às ruas, manifestando apoio ao candidato à presidência da República, de fato são as mesmas pessoas que em março de 2015 e em abril de 2016 participaram do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, essa massa de pessoas indignadas, essa massa de pessoas revoltadas, que não se sentem representadas, cuja voz sempre foi ignorada pela inteligência, pela imprensa, pela classe política, enfim, essa mesma massa de pessoas agora se personifica na figura de um homem. E esse homem se chama Bolsonaro. Nós podemos, inclusive, fazer uma conjectura sobre o fato de que essa pessoa, em 2015, poderia ter sido Aécio Neves. Mas Aécio Neves era tão comprometido, tão safado, tão vigarista, que mesmo ele tendo praticamente metade do eleitorado nacional nas mãos, e mesmo com a suspeita de fraude na eleição da ex-presidente Dilma, ele aceitou os ditames do establishment. Ou seja, ele não questionou e ignorou solenemente esse público que de fato estava indignado com os escândalos, não somente da Lava Jato, como o projeto imoral, o projeto demente e megalomaníaco de perpetuação do poder dos petistas. E nós temos que entender que o PSDB também está perdendo o seu espaço de oposição, porque durante mais ou menos 14 anos de governo petista, o PSDB serviu como uma forma de neutralizar a oposição, já que o próprio PSDB é também um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda. E nós observamos que desde 2005, o PSDB poderia ter derrubado o PT, com o escândalo do Mensalão. Poderia ter impeachmentado o ex-presidente Lula já naquele momento. E, no entanto, o PSDB boicotou a oposição e conseguiu promover a perpetuação do governo petista até chegar ao caos de 2014 para cá. Em outras palavras, nas manifestações da semana passada, onde o apoio maciço a Bolsonaro é visto nos 5 cantos do país, nas 5 regiões do país, nós observamos realmente o nascimento ou o renascimento de uma oposição genuína. E mais, com um candidato que não tem rabo preso com ninguém, ou pelo menos nunca se descobriu nada que comprometesse ou desabonasse a reputação do deputado Jair Bolsonaro. E vejam que existe um outro aspecto que é negligenciado pelos comentaristas. Nós estamos vendo uma das candidaturas mais legitimamente populares do Brasil. Nem Lula teve a popularidade do deputado Jair Bolsonaro. Nem Lula. Primeiro porque Lula, para governar o país, investiu muito dinheiro em propaganda,
investiu muito dinheiro em marketing, teve gênios da propaganda como Duda Mendonça, João Santana e etc., que fabricaram uma imagem completamente falsa do ex-presidente Lula. Já Bolsonaro não. As manifestações de campanha em favor dele são genuinamente espontâneas. Bolsonaro não precisou de 1/1000 do dinheiro que o PT gastou em propaganda, e foram bilhões, segundo a denúncia que surgiu como bomba nessa semana, quando o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, denunciou afirmando que de 2010 a 2014 o PT gastou mais de R$1 bilhão em propaganda. E também em campanhas políticas. E uma boa parte desse dinheiro foi o seu, o meu e o nosso dinheiro público, ou seja, dinheiro desviado para sustentar um projeto de perpetuação do poder. E Bolsonaro se tornou popular porque ele canalizou essa revolta. A revolta do cidadão comum que tem medo de não chegar em casa por causa da violência. A revolta do cidadão comum que vê o projeto educacional petista como uma engenharia social para a destruição da família. A revolta do cidadão comum que é cristão, que acredita em certos valores e vendo esses valores vilipendiados pelo Estado. Valores vilipendiados na educação, vilipendiados na política, etc. Como também o PT nos promovendo cada vez mais medidas insólitas, bizarras. Agora, o senhor Haddad promete que o Brasil será governado pelo presídio. Será governado pelo ex-presidente Lula. Cidadão julgado, condenado por corrupção e por desvios assombrosos do dinheiro público. Então vejam que Bolsonaro canalizou justamente a indignação nacional. E eu vejo que talvez a única solução que o PT tenha para boicotar esse processo seja o de fraudar as eleições, se isto for possível, e fraudando as eleições, eles vão levar o país ao paroxismo, como de fato eles sempre fazem. Quando nós observamos que as pesquisas de opinião vêm da ideia de que Haddad é capaz de ganhar o Bolsonaro, ou que Haddad está tecnicamente empatado, ou que Haddad teve um crescimento percentual absurdo ou coisa parecida, nós comparamos isso com o reflexo das ruas. As campanhas de Haddad não são capazes de movimentar, talvez, hoje em dia, um Fusca se não houver pão com mortadela. Se não houver dinheiro movimentando esses correligionários. Enquanto isso, milhões de pessoas vão às ruas saudando Bolsonaro ausente, porque nós sabemos que Bolsonaro sofreu um atentado, e mostrando toda a indignação contra o estado de coisas das oligarquias políticas. A vitória de Bolsonaro é algo quase que certo. Nós percebemos isso quando elementos do Tucanato, elementos do PSDB, elementos do PMDB já saem da canoa furada dos desgovernos anteriores para aderir ao futuro presidente da República, porque a possibilidade de Bolsonaro perder para mim é muito remota, a não ser que haja uma trapaça. E havendo uma trapaça, percebam o discurso que a esquerda vai usar. A maioria das pessoas não vai aceitar a fraude do pleito eleitoral e eles naturalmente vão levar o país ao caos, afirmando que a direita, entre aspas, a oposição, os golpistas, na verdade não querem aceitar o pleito democrático. Eles são mestres em fazer isso. Eu poderia fazer um paralelo sobre essa questão da fraude eleitoral no que aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Um dos aspectos da Guerra Civil Espanhola, dentre outros, que causaram a tragédia da matança indiscriminada de 1936 a 1939, é que nas eleições de 1936, a esquerda fraudou descaradamente as eleições. Hoje em dia é mais que provado isso, inclusive com bibliografias históricas muito boas. Ou seja, que a Frente Popular na época, ou seja, a esquerda, em rivalidade com as direitas políticas na Espanha, fraudou as eleições, não quis dar satisfação do que aconteceu nas eleições
E, claro, quando eles conquistaram a maioria dentro das cortes de Madrid e inúmeros outros cargos, eles começaram a radicalizar o processo e começaram a levar o país a uma revolução. Seja quebrando, destruindo imprensa de oposição, perseguindo deputados direitistas, em alguns casos, inclusive, alguns deputados da direita foi recusada a posse. E o clímax desse paroxismo revolucionário que houve na Espanha é quando, no dia 13 de julho de 1936, o deputado representante monárquico, o Sr. Calvo Sotelo, foi assassinado por uns milicianos de esquerda. E em 18 de julho de 1936, o exército espanhol se sublevou no Marrocos e assim começou a Guerra Civil. Começou entre aspas, porque a Guerra Civil já estava acontecendo. Quando a esquerda começou a matar políticos de direita, começou a queimar jornais, começou a inclusive pilhar igrejas, enfim, então você já vê aqui que na verdade a Guerra Civil não começa no dia 18 de julho de 1936, e sim que a reação da direita foi em 18 de julho de 1936. Mas já voltando ao caso do Brasil, o que me parece é que a única escapatória da esquerda é causar o caos. Ou seja, fraudar as eleições. Porque está quase que certa a vitória de Bolsonaro. E eu fico pensando no desespero das candidaturas políticas que estão envolvidas e que são todas de esquerda, com exceção dele praticamente. Se nós pegarmos as maiores candidaturas, Marina, Ciro, o próprio Meirelles, que embora não seja esquerdista, mas é PMDBista, e mesmo o Haddad, nós percebemos aqui que esse pessoal está muito desesperado. Imaginem, por exemplo, o Bolsonaro com a Polícia Federal colocando delegados da polícia loucos para radicalizar o projeto do Lava Jato. Imaginem essa cena. Imaginem, por exemplo, os documentos do BNDES sendo destrinchados. Imaginem inúmeros outros escândalos sendo revelados. Vocês podem ter sido uma coisa, uma boa parte da classe política que hoje está tentando conquistar a presidência da República vai desmoronar. E é por isso que existe uma hostilidade massiva, pelo menos de uma parte dessa elite política a Bolsonaro, porque ele é realmente uma ameaça. Ele não é comprometido. Pelo contrário, muita gente já está fugindo com a barca, né? Já está pulando a barca do Bolsonaro, até de uma forma oportunista. Então nós observamos uma cena inédita. No meio da crise política, que coloca em xeque toda a credibilidade dos deputados, senadores, governadores e candidatos a presidente da República, Bolsonaro é a única figura popular nesse país nesse aspecto. E por quê? Porque ele conseguiu canalizar justamente aquilo que o povo pensa. Ele conseguiu canalizar as aspirações mais conservadoras da sociedade brasileira. E nós percebemos aí, mais do que nunca, que a população brasileira é muito conservadora. A população brasileira rejeita a ideologia de gênero, rejeita o aborto, rejeita o anticristianismo do governo petista, enfim, como também do PSDB, que defende as mesmíssimas agendas políticas de engenharia social contra crianças, contra adolescentes, etc. Então nós percebemos aqui uma certa guinada e um certo não, um sonoro não ao projeto petista tucano contra o Brasil. E, repetindo mais uma vez, Bolsonaro conseguiu canalizar e conseguiu se tornar o homem mais popular do Brasil. Tão popular, de fato, que não moveu um centavo do seu bolso, ou talvez uns trocadinhos aqui e acolá, enquanto as pessoas fazem de graça para ele. Lula teve isso? Porque a imagem de Lula é uma imagem fraudulenta. Essa ideia de popularidade do Lula foi algo fabricado não somente por uma agência de publicidade qualquer, como também pela própria falta de oposição que o PSDB representava. Quantas vezes o PSDB ficava com medinho de brigar com o PT? Mas ficava com medinho por uma razão muito simples, e hoje já todos nós sabemos, é porque eles são farias do mesmo saco, é porque no fundo eles recebiam as mesmas fontes de renda nas suas campanhas, né? Ou então que as empreiteiras sustentavam tanto as candidaturas do PSDB como do PT, e ambos tinham um projeto de perpetuação do poder, ou seja, o poder das esquerdas, neutralizando qualquer partido de direita ou partido conservador. Ou pelo menos uma tendência que fosse refratária a qualquer
dos programas da esquerda. Obviamente que Bolsonaro não é um candidato perfeito, é um candidato cheio de limitações, e nós temos que entender que Bolsonaro, ou pelo menos a sua popularidade, se deveu em parte a esse vácuo de poder político que foi causado por essa gigantesca crise que hoje nos acomete no âmbito político. Obviamente que se não houvesse essa crise, com certeza Bolsonaro não se elegeria. Mas como Bolsonaro, de fato, acabou canalizando essas insatisfações, então provavelmente ele será o próximo presidente da República. E nós vamos esperar que ele faça um bom governo, né? Muita gente o acusa de fascista, de não sei o que, blá blá blá. Inclusive vi um jornalista aqui do Pará falando isso. Uma pessoa que até respeito, mas eu acho que ele está um pouco por fora. Mas não creio que isso seja verídico, porque é só ver quem é que está do lado do Bolsonaro. Bolsonaro tem uma tendência neoconservadora em muitos aspectos, né? Liberal e neoconservador. Então ele não creio que ele vá se arriscar numa aventura sob pena de ele cair, porque o próprio governo dele vai se estabelecer em condições bastante frágeis. Porque da feita que ele ganhar a eleição, sem dúvida, as pessoas não vão deixar barato para ele. Se já não deixaram metendo a facada no meio do estômago dele, imagina ele sendo presidente da República. Nós vamos ter muitas coisas pela frente por aí. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.